Boa noite, pessoal. Iniciar aí mais uma live do nosso projeto da Comissão de Direito do Trabalho da Subseção da Serra, chamada Quartas Lives. Toda quarta-feira, a Comissão de Direito do Trabalho da Subseção da Serra faz uma live diferente. E foi cedido a nós a oportunidade e o privilégio de poder fazer essa live justamente aqui no Instagram da subseção. A galera aí tá chegando, vou esperar mais um pouquinho, vou fixar aqui uma informação para vocês, tá? E fiquem até o final, que nós teremos uma surpresa para vocês. E assim, não é surpresa assim que é surpresa enganosa não, tá, galera? É surpresa bacana. Então assim, quem ficar até o final vai ter a oportunidade de saber que surpresa é essa. Então vamos lá, vou anotar algumas informações aqui e esperar o professor Carlos Henrique Bezerra Leite entrar para poder iniciar a nossa live. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, muito bom, muita gente entrando. O professor Carlos Henrique chegou aqui. Deixa eu convidá-lo. Boa noite, professor. Boa noite, minha querida. Tudo bem, Marília? Certinho? Tudo jóia. Primeiro, agradecer nessa disponibilidade de vir aqui falar com a gente na subseção da Serra, através desse projeto da Comissão de Direito do Trabalho, e dizer que para mim é uma honra, né? Porque desde a minha época da faculdade estudei com seus livros e hoje tenho a oportunidade de discutir um tema tão relevante, né, com um mestre como você na área de Direito e Processo do Trabalho. É uma satisfação enorme para mim e poder estar representando aqui a Comissão de Direito do Trabalho nessa live. Eu vou Muito compartilhar com... honrado, viu, professor? Minha querida colega e amiga, muito obrigado. É um prazer falar com meus queridos amigos aqui da subseção da Serra, do Espírito Santo, dessa nossa querida OAB, e compartilhar, né? Só tem uma maneira de aumentar o conhecimento, é dividindo, né? Então a gente tem que dividir o conhecimento para aprender mais. Exatamente. Exatamente. Pessoal, eu já até falei com eles, não dei o spoiler ainda, mas já falei que quem ficar até o final vai ter uma surpresa. Você ainda vai disponibilizar uma surpresa pra gente no final. Então, assim, galera, fiquem ligados, porque ao final nós vamos ter um presente para vocês. Professor, antes de iniciar, eu queria trazer alguns dados. Deixa eu até baixar um pouquinho aqui a minha câmera. Que eu pesquisei hoje, que eu fiquei um pouco assim, atordoada, né? Querendo ou não, a gente está vivendo uma crise, uma pandemia, uma crise de saúde pública mundial. E aí eu busquei alguns números para poder situar a nossa live. Hoje nós temos mais de 4 milhões de pessoas contaminadas no mundo inteiro. No Brasil, somos mais de 180 mil confirmações de pessoas contaminadas pelo Covid-19. Aqui no Espírito Santo, isso foi o que me assustou. Hoje eu fui lá buscar no site do governo do estado mais de 5 mil contaminados já confirmados. Então, assim, a gente percebe que houve realmente um crescimento muito grande das contaminações desde quando isso começou, né? E isso vem repercutindo em todos os ambientes, né? Nas relações de trabalho, eu acho que as relações de trabalho, acho que desde a reforma trabalhista, nunca tiveram um foco tão grande, né? Acho que os holofotes estão todos voltados para as relações de trabalho hoje, né? É verdade, querido. Poxa, infelizmente, né, a gente está conversando num momento desse assim. Eu já estive na subseção da Serra, dei uma palestra presencial, tomamos cafezinho, conversamos, o calor humano. Realmente é algo que a gente vai, durante algum tempo, a gente vai sentir falta disso, sabe? É Exatamente. uma pandemia, é algo assim bem assustador. A gente tem que despertar para a solidariedade. Só há um jeito de enfrentar essa pandemia com solidariedade Com e certeza. respeito aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. Não há outra maneira. E os países na Europa, por exemplo, eu estou conversando com o professor João Amado, que é professor da Faculdade de Direito de Coimbra, onde eu estou fazendo pós-doc, lá em Coimbra, Portugal. Ele está me falando lá, eles estão conseguindo superar esse tormentoso problema, porque lá eles levaram a sério a Constituição, não reduziram o salário,
enfim, criar um foco de resistência com a participação efetiva dos sindicatos, com aproveitamento de trabalhadores, enfim. Aham. Mas, não, inclusive, a gente vai fazer uma live agora no dia 20, aqui, pelas Aí, duas galera, faculdades, ó. Dia dia 20 20 agora às de 16 maio. horas. Ó, Né? então, vou Às até 16 anotar aqui. horas, vai ser pelo Zoom. Vou disponibilizar, Ah, legal. vai ser um debate bem interessante. E eles adotaram realmente a ideia de solidariedade e respeito aos direitos fundamentais. Portugal, tanto é que Portugal hoje é um sonho do Eldorado, né, das pessoas que querem ir, né? Saiu de uma É, crise econômica, 2011, 2014, e hoje estão superando isso porque levaram a sério a Constituição, né? Não dispensaram, criaram estímulos para os empresários não dispensar, e lá o próprio Estado deu o primeiro exemplo, que o próprio Estado reduziu a margem de salário dos seus dos seus empregados, dos servidores. empregados públicos, vendedores, com redução de carga horária, porque já até essa previsão não há necessidade de acordo coletivo, porque eles não podem fazer acordo coletivo também lá em Portugal. Mas o Sim. Estado deu o primeiro exemplo, e aqui no Brasil não. A medida provisória 936 excluiu os trabalhadores das estatais, da administração pública direta e indireta, né? Na verdade, a gente não está contra os servidores, muito pelo contrário. A ideia de solidariedade é quem tem condição mais vantajosa, já que os servidores têm estabilidade, né? Eles não Sim. correm o risco de ter redução salarial e depois uma dispensa em seguida, entendeu? Isso eles não vão correr esse Entendi. risco. Então, Sim. essa ideia de solidariedade é que a gente tem que trabalhar. Mas pode falar, você está falando, eu já te interrompi, Não, porque você não, que estava falando. isso. Eu quero, na verdade, te apresentar, né? Porque, assim, aliás, acho que a maior parte das pessoas que estão te assistindo já te conhecem, mas eu gostaria de fazer essa apresentação, né? O professor Carlos Henrique Bezerra Leite, hoje aí pós-doutorando na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, de Portugal, doutor e mestre pela PUC, do PUC de São Paulo, consultor jurídico, advogado, desembargador aposentado aqui do nosso tribunal, acho que muitos tiveram a oportunidade de sustentar no tribunal com a sua presença, eu fui uma delas, não sei se todos os colegas aqui tiveram esse privilégio, né? E professor da FDV. A gente vai fazer uma dinâmica como se fosse uma entrevista. E aí, professor, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre microsistema normativo dentro desse cenário de crise do direito do trabalho. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Então, minha querida, a gente dá nome às coisas, né? E eu, quando comecei a analisar que o presidente da República começou a editar várias medidas provisórias, tendo como foco a questão do reconhecimento do estado de calamidade, a pandemia do Covid-19 e os reflexos no direito do trabalho, eu falei, olha, na verdade ele está instituindo um microsistema que começou com a edição da medida provisória 929, depois foi para a medida provisória 936, depois 944, 945, 945 e por aí vai. E esse sistema é um microsistema normativo de crise do direito do trabalho, porque ele ataca diretamente os alicerces, as vigas fundamentais de sustentação do direito do trabalho no Brasil. E isso traz reflexos muito sérios no tocante ao direito individual ao trabalho, ao direito coletivo ao trabalho, ao direito processual ao trabalho. E dessa forma, como nós somos, né, atuantes nessa área, né, eu sou professor de direito do trabalho, de processo de trabalho, sempre com foco dos direitos fundamentais, né, ou seja, eu trabalho com a constitucionalização do direito, que é, na verdade, o que acontece no Brasil a partir da Constituição de 88. Todos os ramos do direito sofreram um processo de constitucionalização, o próprio vetusto direito privado, que é representado pelo direito civil, e o direito empresarial, etc., Sim, sofreram os impactos da Constituição, quer dizer, função social da propriedade, função social do contrato, né, eticidade, enfim, do direito civil. Você recebeu, alguns chegam até a falar em publicização do direito civil, tamanha a intervenção do a Estado nas intervenção. relações privadas. Sim, E o direito do trabalho sempre teve essa característica do dirigismo contratual, da intervenção do Estado para impedir a exploração de um sujeito em relação a outro sujeito da relação sim. empregatícia, porque se no próprio direito civil existe uma função social, com muito mais razão, no direito do trabalho, essa função social da propriedade, da empresa, do contrato, tem a aplicação muito importante. Por quê? Porque não há igualdade entre
os sujeitos da relação jurídica de emprego. E essa desigualdade ela é preconizada pela própria lei, quando o artigo 2º da CLT diz Sim. que empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços dos seus empregados. Obviamente, quando fala em dirigir a prestação pessoal de serviços, quem dirige detém poder. Essa direção, esse poder de direção, também é chamado de poder hierárquico, poder disciplinar, poder diretivo, lato sensu, poder hierárquico, poder disciplinar e poder regulamentar. Esses poderes todos, aglutinados na mão de um dos sujeitos da relação empregatícia, faz com que o Estado intervenha por meio de um corpo legislativo, um sistema, né, normativo, sim, de proteção para poder manter o fiel da balança, o equilíbrio. Tendo visto a superioridade jurídica e econômica do empregador, o Estado cria uma superioridade também jurídica para o trabalhador para poder fazer o fiel da balança. Né? Então, essa é a ideia do direito do trabalho. Na verdade, é o que a Constituição preconiza. É uma das formas que o Estado faz para corrigir desigualdades sociais e econômicas. É por meio dos direitos dos trabalhistas, por exemplo. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta, até uma curiosidade minha, tá? Até assim, fugindo um pouco do que seria estritamente ao assunto. Quando houve o julgamento, né, da liminar da ADI 6363, o ministro Alexandre de Moraes, ele falou que hoje, dentro do cenário, né, analisando a questão fática do cenário da pandemia, que haveria uma congruência de interesses. Então, que dentro desse cenário haveria, supostamente, não sei, né, dentro do que ele falou, e eu estou parafraseando, né, do que eu me recordo, houve uma redução desse distanciamento que a gente sabe que existe, né, esse desequilíbrio dentro da relação de trabalho. E aí eu queria saber qual que é o seu ponto de vista com relação a isso, se realmente hoje existe realmente essa congruência e onde que isso impacta dentro dos princípios do direito do trabalho hoje. Minha querida, na verdade, a minha resposta está dentro desse próprio microsistema que foi criado. Porque a nossa Constituição brasileira de 88, ela constitucionalizou o direito do trabalho. Ela constitucionalizou o direito dos trabalhadores. E com essa constitucionalização, ela criou direitos fundamentais que são essenciais. Eles compõem o chamado mínimo existencial, sem os quais não se pode falar em dignidade da pessoa humana. O principal direito dos trabalhadores está no inciso 1º do artigo 7º, que é relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária nos termos de lei complementar. Essa lei complementar, já se vão 31 anos da Constituição, nós vamos para 32 anos de vigência da Constituição, não saiu do papel. Tem projetos no Congresso, mas ela não avança. E por quê? Porque a gente ainda continua com a cultura baseada no direito potestativo do empregador de extinguir o contrato de trabalho, ou seja, por dispensar o empregado sem justa causa, sem motivar a dispensa. Nem o direito civil adota mais isso. Se você tiver um contrato de locação e quiser despedir o inquilino, você tem que motivar por que você quer tomar um imóvel. E se ele não sair, você tem que entrar com ação de despejo. Só com autorização judicial que você pode despejar um inquilino. E olha, nós estamos trabalhando com direito à moradia, que é um direito social, e direito ao trabalho, que é um direito social. Quer dizer, realmente, nós somos muito atrasados porque a gente não levou a sério a Constituição. O legislador infraconstitucional não levou a sério a Constituição, não regulamentou esse principal direito dos trabalhadores. Porque, com a garantia no emprego, por exemplo, o artigo 53 da Constituição de Portugal diz: é assegurada a garantia no emprego, sendo proibidas as dispensas sem justa causa ou motivadas por motivos ideológicos ou políticos. Está na Constituição Portuguesa, desde 1978 isso. E veja lá, Portugal, como é que é a pujança de economia, hoje é o melhor país para se morar. Ou seja, não é... Aí no Brasil argumenta-se que, não, a garantia no emprego rígida desse jeito vai engessar a economia. Ninguém fez essa experiência, você só pode dizer que uma coisa não é boa depois que você experimenta. E para a gente experimentar, a gente precisa regulamentar o inciso. Entendi. Então, dependeria da regulamentação do inciso 1º através da lei complementar que até hoje nunca existiu. Tudo bem. Mas mesmo assim é possível interpretar a Constituição tendo em vista a eficácia das normas constitucionais. Todas as normas constitucionais são ditadas de eficácia, umas com eficácia grande, outras média, outra pequena. Ainda que seja pequena, por falta dessa lei complementar,
mas a verdade é que não pode ter uma lei infraconstitucional que colida com esse direito fundamental. Não pode ter uma lei dizendo não tem garantia no emprego. Sim. Essa lei é inconstitucional. Porque só pode vir uma lei depois da Constituição que garanta o emprego, não pode vir uma lei que não garanta. E esse que é o problema. As medidas provisórias nesse microsistema prometem a preservação do emprego e da renda. A 927 e a 936. Agora eu pergunto, realmente garantem mesmo? Eu A vou te falar aqui. 927 não trouxe, né, nenhuma penalidade, no caso, não trouxe nenhuma garantia efetiva, né? Não trata nem do assunto. A 927 sequer tem no seu bojo qualquer informação, só fala isso no CAPT. E aí? E se o empregador, por exemplo, adotar a antecipação de férias, o banco de horas, por exemplo, que está previsto lá, e depois dessa adesão ele resolver dispensar o empregado? Isso Então, eu acho que trouxe uma insegurança jurídica muito grande. Gera segurança jurídica muito grande, por isso que eu falo no microsistema, é possível construir uma argumentação jurídica plausível, no sentido de que, se o objetivo da medida provisória é preservar, né, dispor medidas trabalhistas de preservação do emprego e da renda, e se a 936 teve origem no artigo 18 dessa medida provisória 927, que foi revogado por meio de Twitter pelo presidente da República, o diário oficial dele é o Twitter, né, que ele tem, um diário oficial particular dele, ele revoga por meio de um Twitter. Prefiro não entrar prefiro não entrar nessa seara. Mas enfim. Quer dizer, então, foi revogada por ele, sim, mas foi no lugar dele surgiu a 936, que tratou não só da suspensão, mas também da redução salarial. Então, como é um microsistema, ele tem que ser interpretado sistematicamente. Qual o objetivo? Prometido pelo governo, preservar o emprego e a renda. E é por isso que eu digo, essas medidas todas, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que são princípios constitucionais, reconhecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, exigem que o empregador tem que ter uma cadência, uma gradação das medidas trabalhistas que mais protejam o emprego e a renda. Então, a 927, por exemplo, ampliou o jus variandi do empregador, que é o direito que ele tem de variar cláusulas e condições, mas desde que mantenha o emprego. Porque, do contrário, ele vai trazer um prejuízo, uma alteração unilateral, que visa, sobretudo, a preservação da própria empresa, da atividade, da manutenção do lucro, que é justo no Estado, no modelo nosso, que é do Estado Social Democrático, e reconhece a livre iniciativa, o lucro também é justo. Agora, o lucro tem que ser um lucro justo, não um lucro selvagem. O lucro selvagem é abuso de direito. E aí o Estado vem, o próprio judiciário pode corrigir essas anomalias que ocorrem nos abusos do direito. Então, inclusive, por isso que eu falo... Desculpa interromper, inclusive é interessante essa sua fala, da questão do judiciário interromper e corrigir essa situação. O site Conjur, junto com outras empresas de tecnologia, eles começaram a mapear as ações trabalhistas com o tema Covid-19. E já existem tanto ações individuais quanto ações coletivas. Já existem mais de 150 mil ações distribuídas no país inteiro, só com essa temática. Então, veja bem como é que é importante a discussão que nós estamos tendo aqui. Essa discussão tem que ser bem divulgada, por isso que eu me propus a fazer curso, a divulgar, a ampliar esse debate mesmo, porque é a única maneira que a gente tem de preservar um mínimo existencial. Preservar a paz, evitar os conflitos, porque quando o direito desaparece da sociedade, vira o caos. Aí o estado da natureza, todos guerreiam contra todos, aí acabou, não tem nenhum tipo de referencial para poder solucionar pacificamente os conflitos. Mas veja bem, o artigo 2º da medida provisória 927, as pessoas não leem rigorosamente como que lá diz. Durante o estado de calamidade, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício. E terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos. Quer dizer, olha só, de um lado, instituiu a supremacia do acordo individual sobre os demais instrumentos normativos, mas, de outro lado, só pode haver esse acordo individual se houver a permanência do emprego. Para mim, esse dispositivo impede que o empregador que adotar qualquer dessas medidas e despedir o empregado tem direito à reintegração, porque ele não cumpre assim, entendeu? Eu tenho esse ponto de vista. Exegético que eu faço.
Eu tenho esse ponto de vista também, inclusive quando a gente passou a medida provisória para os nossos clientes, a gente fez as orientações, a gente pediu para tomar muita cautela. Eu costumo dizer que a gente vive numa era de muita desinformação. E, infelizmente, tem informações que são desencontradas e se as pessoas não buscarem ali profissionais especializados na área, eles acabam cometendo equívocos que acaba chegando na judicialização ou numa multa através de fiscalização, enfim. Professor, teve um vídeo seu... Minha querida, eu estou na consultoria jurídica, uma empresa de São Paulo fez uma consulta para mim escrita, exatamente por isso. A empresa colocou os trabalhadores, grande parte, em teletrabalho, antecipou férias individuais, antecipou concessão de férias coletivas, feriados, instituiu um banco de horas e depois ainda reduziu o salário. Eu falei, olha, você está correndo um risco muito grande de o judiciário declarar nulidade de todos esses atos seus. E reintegrar todo mundo. Reintegrar e você vai pagar salário cheio, aquele negócio todo. Por quê? Você tem, cada medida dessa, você tem que justificar o porquê que você está fazendo. Entendeu? Você tem que justificar, porque a ideia é preservar o emprego. Se você adotar essas medidas que são altamente maléficas ao trabalhador e ainda dispensar o trabalhador, você cometeu a pena capital, você condenou o camarada à pena capital, que é reduzir tudo, botou lá no limbo e ainda mandou ele embora. Quer dizer, isso refoge completamente aos objetivos da República Federativa do Brasil, que é a construção da sociedade livre, justa e solidária. Por isso eu falo, o solidarismo é a base disso aí. A relação de emprego protegido, o valor social do trabalho. Mas a empresa deixou de ter um valor social, você corre um risco danado ainda de ter danos morais, tem uma série de outras consequências. Exato. Professor, dentro desse cenário da pandemia, e aí a gente trazendo aí de novo para essa realidade fática atual, né? Porque é um cenário que a gente nunca vivenciou antes, eu acho que às vezes a gente não sabe nem muito bem como agir em certas circunstâncias. O ponto de vista do professor, existe a possibilidade de flexibilizar o princípio da proteção do trabalhador em detrimento do princípio da manutenção, da permanência, né, do empregado, da manutenção do emprego? Eu digo isso porque também no julgamento da DI 6363, uma das falas de um dos ministros, que agora eu não me recordo mais, foi justamente dizer da relação simbiótica entre empregado e empregador, que sem empresa não tem emprego e o inverso também é verdadeiro. E aí, qual que seria o seu ponto de vista com relação a isso? É possível flexibilizar sem que traga prejuízos para o empregado? É necessário nesse momento ou não é? Olha, minha querida, esse é um grande problema da medida provisória 927. Primeiro, que ela diz que durante o estado de calamidade há força maior. E eu digo, força maior, você não pode fazer genericamente que é força maior. A análise tem que ser casuística. Caso a caso. Caso a caso. É por isso que os advogados vão ter um papel muito importante nesse período pós-pandemia. Eu estou falando, gente, se especializa em direito do trabalho, entenda esse microsistema, e vai ter ações durante pelo menos 4, 5 anos, até chegar ao TST, até chegar ao Supremo. O Supremo já lavou as mãos, o Supremo não enfrentou o mérito, não está enfrentando o mérito, ele está só decidindo liminar sem enfrentar o mérito. E isso não cria precedentes. Não, e ainda pode mudar, né? Porque foi só em sede liminar, ainda não julgou o mérito, ainda tem muita coisa que pode acontecer. Ele vai julgar o mérito fora da crise. Vai ser outra situação, outro ambiente, né, para julgar o mérito. Exatamente. Né? Então, e ainda vai ter mudança de ministro do Supremo daqui a pouco. Então, a jurisprudência pode vacilar, pode enfim, oscilar muito. E ainda tem a questão do distinguish, né? Do papel de jogador. Meu caso não se enquadra nesse, porque tem a situação afiligrando detalhes aqui que não se encaixa. E isso vai ser análise casuística. Então, eu digo, realmente, se uma grande empresa, um supermercado, por exemplo, adotar essas medidas trabalhistas, se ela está tendo lucro, notoriamente está tendo lucro. A gente vai no supermercado, a gente vê filas e mais filas, nunca vendeu tanto, as pessoas saem com aqueles carros fazendo estoque. Então, alguns setores estão vencendo, estão ganhando empresas de álcool gel, álcool 70. Álcool gel, que vende máscaras. Máscaras. Exatamente. Então, há alguns setores que estão lucrando. Eu acho que isso tudo não tem problema. Toda crise é isso mesmo. Alguns setores ganham, outros perdem. Na guerra, com a guerra, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, as empresas fabricavam fardas, armamentos, ganharam muito dinheiro. Né? Então, existe na crise, sempre tem essa situação. Tem uma empresa dessa, se dispensar empregado, porque aí já vê que é lucro voraz. Aí, na verdade, caracteriza abuso de direitos. Aí ele não estaria enquadrado dentro do decreto legislativo que estabeleceu.
Aí a análise tem que ser casuística. Né? Entendi. Então, tem setor, por exemplo, de delivery, que já trabalhava só com delivery. Agora, então, explodiu de vendas. Né? O setor, por exemplo, a Amazon agora teve tanto lucro, o setor da Amazon, que vende, faz isso há Sim. muito tempo, né? Ela agora está adotando medidas, teve uma empresa também lá nos Estados Unidos que está dispensando mão de obra, porque a quantidade de trabalhadores exercendo esse trabalho telemático, eles produzem mais com menos Do custo para a que com empresa. menos custo. E o que vai acontecer? Lá nos Estados Unidos, os juízes já estão coibindo, dizendo, opa, isso não pode de jeito nenhum, você não pode gerar desemprego se você está lucrando com a crise. Você não pode desempregar. Professor, Então, tudo e isso com é relação. previsto casuisticamente. Não dá para ter uma Casuisticamente, receita de sim. bolo pronta. Análise de cada caso concreto. E E no caso, aí, com relação ainda, e a gente está falando muito da DI, de 6363, porque ela, né, trouxe uma polêmica muito grande. O senhor entende que a decisão ela trouxe segurança jurídica, ela trouxe um impacto negativo para os sindicatos? Qual que é o seu ponto de vista com relação a essa situação, com a decisão de não referendar a liminar da ADI 6363? você dá aula de direito do trabalho? Já dei, hoje não mais. Hoje eu Então, eu dou dou. curso. Uma das coisas que você ensina para os alunos de direito do trabalho é o seguinte, olha, o salário é irredutível, salvo em acordo com a convenção coletiva. Está a letra clara da Constituição. O que o Supremo fez? Relativizou isso. Então, Sim. o Supremo criou uma verdadeira insegurança jurídica. Essa que é a verdade. Em O Supremo detrimento fala, dessa olha, relativização, do inciso segundo, se eu não me engano, do artigo 8º, né? porque vai ser qual o fundamento de dizer que os sindicatos se recusariam a negociar por conta de uma carta que o empregador lhe mandou dizendo que fez um acordo individual para reduzir salário. Mas, professor, não sei se o senhor teve, não sei se o senhor teve acesso, tá? Eu tive acesso a várias informações, e aí isso pode ser por conta do sistema sindical que nós temos aqui, de sindicatos que colocaram publicamente em seus sites e manifestaram publicamente que não iriam fazer acordos de maneira nenhuma. Deixaram de forma pública, que independentemente da situação, de que empresa que fosse, de que eles não fariam acordos. E tinham ainda sindicatos cobrando valores, né, para poder fazer esses acordos. Aí dentro dessa situação em específico, né, desses sindicatos que tomaram essas atitudes, o senhor entende que poderia ter ter uma invalidade da negativa do sindicato em não aceitar o acordo, isso antes da decisão, né? Perguntando realmente seu ponto de vista, porque assim, houve muita discussão na época por conta disso. E aí eu queria saber melhor de você, professor, o seu ponto de vista com relação a isso. Então, eu tenho debatido lá no curso lá que eu estou ministrando lá, essa é a pergunta... Não, esse curso vai ser assim, fantástico, galera. Fique, já falei, tem surpresa no final. Aí, minha querida, o que acontece? No meu ponto de vista, os votos corretos foram do ministro Fachin e da ministra Rosa Weber, porque eles estavam em sintonia com a Constituição. Só por acordo coletivo ou convenção coletiva. O ministro Lewandowski, ele relativizou, ele tentou dar a interpretação conforme, no sentido de que, se a própria medida provisória diz que tem que ter a comunicação, essa comunicação não pode ser destituída de nenhum efeito. Seria um ato meramente protocolar, como você fala... Não seria condição resolutiva, né? Aí veio o ministro Alexandre, começou a conjecturar, falou, não, mas isso não é um conflito coletivo, isso é um conflito individual. Eu falo, com base em quê? Que fundamento é esse? Porque um conflito individual, mesmo fato, pode ensejar conflito individual ou conflito coletivo, mesmo porque pode ter um conflito coletivo potencial, já que a lesão a um trabalhador pode implicar em ameaça de lesão a todo um microsistema de proteção aos trabalhadores. Não é por aí. Eu acho que a argumentação, juridicamente falando, não era por aí. A argumentação que, no sentido contrário, que a gente trabalha muito bem isso, olha, nós estamos aí diante de colisão de direitos fundamentais. Aí sim, de um lado, o direito à saúde, que é o direito do trabalhador, de não ficar no trabalho, por exemplo, telemático e tal, ou para reduzir carga de trabalho, ou para suspender o contrato, reduzindo carga de trabalho e reduzindo o salário, ele fica menos exposto ao vírus. E a suspensão, ele fica menos exposto ainda. Então, se o fundamento é de proteger o trabalhador, que eu acho que a lógica do sistema tem que ser nesse sentido,
Aí você poderia argumentar no sentido, ó, não, está reduzindo o salário, mas está prejudicando bem maior que a sua própria vida, a sua Sim, própria saúde. Essa que chama hoje. Mas, no entanto, não. A mim parece que o julgamento foi conduzido no sentido de que, sem a redução ou sem a suspensão, haveria quebradeira das empresas. Então, a lógica foi, de um lado, direito de propriedade e, do outro lado, direito ao trabalho. Para mim, o problema, tecnicamente falando, houve uma operação hermenêutica de identificação de colisão, a meu ver, inadequada. Não foi a melhor forma que isso foi feito. Porque se houvesse essa identificação, aí nós poderíamos resolver com aquela fórmula clássica. Ó, se há colisão, vamos trabalhar com necessidade, né? Se a medida é necessária, sim, é é. necessária. Ela é É, adequada, é. E se ela é adequada à proporcionalidade de sentido estrito, há. Aí, fazendo essa equação, é que nós poderíamos admitir em cada caso, isoladamente considerado, se seria válido ou não aquele acordo individual quando havia possibilidade de se celebrar um acordo coletivo. Então, seria uma exceção, entendi. porque a Constituição tem que ser interpretada sempre no sentido de relativizar direitos fundamentais, sempre interpretada restritivamente, porque o princípio é um direito fundamental de não ter o salário reduzido. Então, se eu for reduzir, a Constituição exige acordo coletivo ou convenção coletiva, para eu chegar a validar o acordo individual, eu tenho que fazer muito bem esse balanço e eu tenho que fazer isso casuisticamente. Por isso é que eu acho que se equivocou. Por exemplo, o partido lá da Solidariedade, né? O Não, não, partido. não me O recordo. partido das zoadinhas, 6363. É, a rede, foi O a rede. Não tem Rede. problema. Foi a Rede. O partido se precipitou à ajuização logo no primeiro dia, porque, na verdade, seria muito melhor isso se verificar em ações coletivas depois, porque nada impede hoje de o sindicato Não. ajuizar uma ação pública e pedir a nulidade de todos os contratos defendendo interesses Tan- individuais homogêneos. Tanto A que o redução do volume das. Supremo causou mais insegurança jurídica. Causou Entendi. mais insegurança. Por quê? Porque o acordo coletivo, quando os sindicatos se recusaram a celebrar, o artigo 617 permite que os próprios empregados possam celebrar o acordo coletivo. Sim. Está lá E no 617 da CLT. o artigo 2º, se eu não me engano, é parágrafo, não me recordo também da lei, acho que é 4963 ou 4923. Eu não me recordo agora, que também fala que em situações similares, se o sindicato se negar, você pode ajuizar também a A própria, lei, demanda. a própria lei de greve diz que se os sindicatos recusarem a negociar, os trabalhadores montam uma comissão de negociação e negociam diretamente com o empregador, visando uma pauta de reivindicação que vai chegar a um acordo coletivo. O TST tem várias jurisprudências. Lá no meu curso eu pego a jurisprudência do TST toda, validando acordos individuais, quando os sindicatos se recusam, sem motivação razoável, plausível, licitamente, eticamente falando, em negociar. Então, queria acontecer isso. E outra coisa, o FIP, aquele instituto, divulgou que foram mais de 3 milhões de acordos coletivos Acordos para reduzir o coletivos salário. É, ou acordos pela não, MP? então, acordos individuais que foram Aham. chancelados por acordos coletivos. Entendi. É, assim, Entendeu? vou posicionar o Aí o que professor que com. acontece? O discurso do Supremo, a meu ver, não foi discurso jurídico, não teve base científica para falar isso. Eu não posso falar que todos os sindicatos se recusaram a negociar. O que a Eu vou gente dar vê no o meu prática, posicionamento, assim, meu posicionamento, na verdade, assim, o que eu enfrentei na prática, na verdade, não chega nem a ser um posicionamento. Nós tivemos uma dificuldade enorme de acesso aos sindicatos, salvo o sindicato dos professores e aí o sindicato também das empresas, o sindicato patronal, foi o único que teve acesso, fez reunião no Zoom, discutiu, levou em debate isso das empresas em que eu atuo hoje. A gente estou trazendo aqui um cenário que eu vivenciei, tá? Uma dificuldade muito grande de contato com os sindicatos. Não sei se isso foi para todo mundo, se não foi, né? Mas, assim, na prática, a gente realmente teve essa dificuldade. Mas e aí, professor, com todo respeito, a questão de judicializar, eu acho que ela acaba trazendo também uma insegurança dentro da relação de trabalho, porque o empregador, ele acaba optando pelo caminho mais fácil. Falou assim, eu não tenho segurança jurídica nisso daqui. Para que eu vou fazer, então? Eu vou mandar embora.
assim, falando a realidade, porque é isso que realmente acaba acontecendo, né? A gente acaba vivenciando isso. Ele vê uma situação dessa, ele fala assim, então eu vou dispensar porque não vale a pena para mim seguir num cenário de incerteza. Bom, aproveitando que a gente está falando do nosso querido Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, ser contaminado pelo Covid-19 é ou não é acidente de trabalho? É ou não é considerado doença ocupacional? Vamos falar um pouquinho dessa outra decisão do STF, que também trouxe uma repercussão muito grande aí dentro do nosso direito do trabalho. Fala pra gente, professor, qual que é a sua interpretação? O que realmente é? O que aconteceu dessa decisão? É ou não é? É uma coisa interessante o Supremo, né? O Supremo, na 6363, o voto divergente, quem abriu divergente foi o ministro Alexandre Moraes. Esse ele foi contrário, foi o contrário. Ele abriu a divergência justamente para prestigiar, né, a inconstitucionalidade, né, até na contramão do ministro Marco Aurélio, que sempre foi, Marco Aurélio foi oriundo da Justiça do Trabalho, né, ele foi procurador do trabalho, juiz do trabalho no TRT do Rio, foi ministro do TST e depois chegou a ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele tem a visão de que, medida provisória, quem tem que resolver isso é o Congresso, não é o Supremo, não. Quer dizer, ele terceirizou a atividade judicante. Eu não sei por que ele fez isso. É meio estranho, porque o Supremo está lá para fazer o controle de constitucionalidade. Sim, em qualquer controle ato constitucional. Mas a visão dele é essa, né? Eu respeito, evidentemente, o ponto de vista dele. Porque o nosso próprio parlamento tem uma comissão de Constituição, né, e Justiça que faz esse controle prévio. Mas nunca vi falar nada, não controla nada e deixa para lá. Volta Controla. tudo. Como diz o tem controle? Não, tá todo mundo descontrolado, pronto. Não, lá, os deputados que aprovaram permanecem como estão. Ninguém nem sabe o que está votando e foi aprovado. Desse jeito. É lamentável. É lamentável. Eu tô rindo, mas é de nervoso. É lamentável. Então, minha querida, aí o que acontece? No meu modo de ver, o voto do ministro Alexandre Moraes, quando abriu a divergência, ele ficou muito preocupado, porque o artigo 29, ele negava que o coronavírus, né, o Covid-19, caracterizasse nessa causal. Ou seja, para mim é uma inconstitucionalidade pelo seguinte, em primeiro lugar, inconstitucionalidade formal. Esse artigo 29, ele versa sobre matéria probatória, sobre o ônus da prova. Sim. E nos termos do artigo 62 da Constituição, é vedada a utilização de medida provisória para que disponha sobre direito processual e penal. Só que o Supremo Tribunal Federal já interpretou esse dispositivo dizendo, não pode também ter medida provisória para direito processual do trabalho, direito processual eleitoral, direito processual previdenciário, porque é direito processual em geral, já que o próprio sistema do processo civil, no artigo 15, diz que o processo civil é aplicado subsidiariamente ou subletivamente ao processo de trabalho. Então, há uma imbricação do sistema processual brasileiro, por isso que o Supremo tem a interpretação, a meu ver, correta, de que não pode ter medida provisória sobre direito processual nenhum, na verdade. E já seria a primeira inconstitucionalidade. Mas engraçado, no Supremo eles não analisaram isso, né? Mas ficaram pela questão discutindo o mérito em si da medida provisória. E esse artigo diz, os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais. Aliás, essa medida provisória não sabe nem o que é doença ocupacional, nem o que é doença do trabalho. Colocou tudo numa bala comum. Misturou tudo. Misturou tudo, exceto comprovação de nexo causal. Esse artigo teve a sua vigência suspensa. Sim. Eficaz, não está com eficácia, não está produzindo efeitos, né? E só tem discussão quem fez antes da decisão, porque o Supremo não modulou os efeitos, né? Só declarou, mas não modulou. Quem fez antes do Supremo declarar a inconstitucionalidade e suspender a eficácia. Esse é outro problema de direito intertemporal também. Que, nossa Senhora. Que dá problema. Mas aqui o problema é que com a adesão do Supremo, ou seja, é como se não tivesse existido isso aqui, nós vamos cair na vala comum. Quem alegar que tem doença, que prove. Quem alegar, prove. Eu acho que, na verdade, a situação vai chegar para o judiciário, o juiz pode até se valer da inversão não nos aprova ou da distribuição dinâmica não nos aprova e exigir que o empresário prove. Por exemplo, como? Eu faço isso que eu estou aconselhando lá, quando eu dou consulta a empresas, eu falo assim, olha, adote todas as medidas, comprove lá, tem a prova que você forneceu álcool gel, ou forneceu máscara para todo mundo, ou forneceu luvas, entendeu?
que fez a separação direitinho das Nossa, pessoas eu que tiver falo atendimento. tanto isso. Eu falo tanto isso com os Porque meus isso aí vai ser clientes. medida de prova numa ação que vai vir sofrer. Se Exato. um trabalhador vai sofrer, a tendência é que se ele está trabalhando, a não ser se ele estiver em casa, em teletrabalho, Sim. e não comparecer à empresa, aí ele vai ter um ônus de provar que foi adquiriu a doença porque foi um dia na empresa, enfim, porque o contato foi intermitente, vai ser muito difícil para o trabalhador provar. Agora, quem está trabalhando presencialmente, Especialmente para mim, profissionais da área de saúde, né, professor? não, questão Ali da eu saúde acho. não tem nem jeito. Né? Aí realmente a presunção inverte completamente. Há uma presunção juris tanto de que ele contraiu a doença no trabalho. No trabalho. Primeiro, primeiro que ele está trabalhando mais, em regime de hora extra e prorrogação de jornada, que a própria medida provisória O usuário autorizou. autorizou. Então, Sim. se ele já tiver em prorrogação de jornada, então aí não tem jeito. Aí vai ficar muito difícil para a empresa, para o estabelecimento hospitalar, por exemplo, sair dessa responsabilidade, entendeu? Então, para mim, o Supremo foi bem aqui, foi bem nesse artigo. Acho que ele realmente, embora por outros fundamentos, mas ele resolveu suspender. E o artigo 31 também, né? Que era aquele que impediu o exercício do Impedir a poder de polícia pelo âmbito fiscalização. do professor. Quer dizer, aí seria uma medida provisória retirar o poder de polícia do próprio poder executivo. Algo meio assustador, né? Então, se o fiscal está vendo lá o camarada, a empresa lá, atendendo todo mundo ao público, aquele bocado de gente, sujeito sem luva, sem Sem máscara, sem luva, nada, sem nada, ou seja, a segurança do vai trabalhador morrer, vai ali. morrer todo mundo, mas eu não posso fazer nada. A semana que vem eu volto aqui, se vocês estiverem vivos ainda, eu vou orientar novamente. Ah, não morreu, não, vem aqui orientar. Não faz sentido. Então, o É fiscal, no caso, tem dentro, poder. Você dentro pode da interditar o estabelecimento, fazer tudo, né? Não tem condição. dentro da visão do compliance trabalhista, essa adoção de medidas preventivas iguais a essa, de você fornecer todos os equipamentos, eu digo não só fornecer, né, professor? Tem que fornecer, tem que orientar, tem que fiscalizar, né? Então, Colocar não aviso, distribuir, basta. mandar no celular, mandar para tudo, olha, faça isso, faça aquilo, Exatamente. mostra o Produzir beabá, documento. né? Exatamente. E vem aí nesse intuito, como mais trabalho, vem nesse intuito justamente de ter um ambiente de trabalho saudável. Eu acho que quando a gente fala desse assunto, a gente está justamente tratando da questão da saúde do trabalhador, que mais uma vez a gente entra em uma questão constitucional. Eu concordo, eu também acho que o tribunal ele foi razoável ao suspender a eficácia. O problema todo, aí eu vou repetir, é a desinformação que infelizmente nós temos em né, algumas mídias que não se preocupam aí em transmitir a informação de forma adequada, né? Então, busquem aí, gente, mais uma vez, eu vou falar profissionais especializados de qualidade e que possam trazer segurança para vocês, que orientem, né, professor? Faça essa consultoria jurídica, busquem, né, operadores do direito que estejam especializados e que possam te dar esse suporte. A Professor, ideia é equilíbrio. nosso tempo tá acabando e eu queria que você falasse para gente do seu curso maravilhoso. Conta para nós um pouquinho desse curso que você lançou, o curso online, sobre essa questão do coronavírus, as medidas provisórias, direito do trabalho, trazendo aí essa perspectiva teórica e prática para gente. Fala um pouquinho para nós. Então, minha querida, esse curso, né, foi o boleiro justamente em quarentena em casa. Eu sou professor, não aguentava falar para as paredes mais. Eu falei, gente, eu vou começar a falar com o mundo aí. Aí veio a ideia e consegui uma plataforma para que divulgar bem, a Hotmart, né? E fiz lá, eu contratei um profissional para filmar, para ficar uma filmagem, um vídeo bem legal, o áudio muito bacana, você não cansa Show. de ver. Aí dividi em 10 videoaulas, assim, de 25, 30, 35 minutos no máximo, para poder você não Nossa, cansar. excelente, excelente. Você vai ficar durante um ano disponível, quer dizer, você pode durante Nossa, um um ano ano. ver, ler, ver, ver. Muito bom. Você. Aí eu fiz apostilas e vou atualizando com as decisões, vou atualizando. Aí fiz, enfim, lives interativas, e-mail diretamente, as pessoas fazem a pergunta, eu aglutino as perguntas mais ou menos semelhantes e respondo a todo mundo, e todo mundo dialoga, depois as pessoas pedem novamente, e a gente está sempre dialogando, porque isso é uma forma que eu encontrei para poder manter acesa a chama do professor, e, sobretudo, o professor não vive sem aluno. É igual eu falo, o capital não vive sem um trabalho, eu falo, o professor não vive sem um aluno. É a É, mesma isso é coisa, o verdade. trabalho precisa do capital, o capital precisa do trabalho. A verdade é essa. Então, alunos do Brasil inteiro, muito legal isso aí. Alunos de tudo, de Roraima
Nossa, Ah, lá, como é que a gente fala até lá no Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que é um município já divisa com o Uruguai. Tem aluno de tudo quanto é lugar, impressionante. Tu gente. nota, é impressionante, assim, Professor, gente, assim. e conta pra gente qual que vai ser o presente que você vai disponibilizar para essa galera que ficou assistindo a gente aqui até o final, firme e forte, Eu ouvindo aí parabenizo, eu tudo já que a vi o gente. professor, vi o Bellini aí, vi outras pessoas Ah, aqui, é, Bernini é Ricardo, um querido. outro professor também querido, pô, bacana pra caramba, fico muito Todo mundo feliz. que está aqui participando, todo mundo elogiando muito, professor. E assim, eu agradeço aí todo mundo que disponibilizou um tempinho. A gente sabe que a vida de todo mundo está corrida, né? Então, fica aí os nossos agradecimentos. Mas conta pra Então, gente que presente é esse que você vai dar pra gente. Que eu tava assim, me segurei, porque eu sou uma pessoa ansiosa, para não contar antes. então, eu vou pegar para os alunos lá e para quem está vendo essa live, eu vou conseguir um desconto lá de 20% no Opa! valor total. Então, Não, basta você clicar lá, acessa lá, vai lá no meu IG, lá, na minha bio lá do Instagram, tem lá o link, clique lá, você já acessa o curso, cai direto lá na plataforma do Hotmart, aí lá você clica lá no cupom de desconto especial, escreve a palavra em letras maiúsculas. Amigos. Amigos. ó, Aí você vai ter, excelente. olha lá, nessa lá, amigos, vai ter desconto de 20% para pagar. Pode fazer boleto, pode pagar no cartão de crédito, toda essa facilidade. Professor, e E aí vamos você falar tem que é acesso verdade. direto lá, já tem acesso ao curso, e o curso, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque a gente está lá direto, né? Eu estou dando aula, assim como a gente estivesse batendo papo, assim, ao vivo. Muito legal. Professor, muito obrigado por esse presente. Aliás, assim, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, por ter disponibilizado, eu acho que isso vai ajudar muito a gente, até porque tem muitos profissionais que nesse período estão passando por certas dificuldades financeiras, muitos colegas advogados. E eu acredito piamente, como você mesmo falou logo no começo, que a gente compartilhar conhecimento, ser solidário nesse momento faz toda a diferença. Então, muito obrigado. Querendo, o curso já está com um preço, assim, com preço módico, né? E mais com esse desconto. Então, vai poder oportunizar que muitas pessoas aumentem aí o seu conhecimento e tenham condições também de reverberar esse conhecimento para outros, de auxiliar empresários, empregados. E aí a gente cria essa rede de solidariedade, todo mundo. Gratidão imensa, tá? Por Esse ter curso é legal, porque aí participado. eu fiz assim, um preço de custo, porque eu contratei uma pessoa profissional para fazer a arte da apostila, aí contratei um camarada que é cinegrafista, outro camarada que é especialista em É aula, porque as sim, pessoas tudo tem custo. todos aqui do nosso estado estavam assim, sem nenhum serviço, eles estavam assim, à beira mesmo do negócio. Então, eu resgatei o valor do trabalho deles, dignifiquei, remunerei muito bem para eles, para poder eles se engajarem. A gente fez um trabalho muito legal, um trabalho de equipe. Minha namorada também me ajudou muito, então assim me deu incentivando a fazer isso. Então estou muito feliz assim pelo Com resultado, né? resultado, E, né? Eu assim, tô super curiosa. então pronto, eu estou É... esperando lá, estou esperando Então, lá. Se inscreva lá que eu vou esperar. pessoal, então olha só recapitulando, arroba CH Leite, o link do curso tá na bio e o cupom de descontos, você vai lá na hora de comprar, você coloca, escreve a palavra amigos, tudo em caixa alta. E Aí galera, você se vamos cadastra seguir. lá, se cadastra, né, lá, bota seu Isso. e-mail e clica lá, desconto, aí bota amigos, aí já vai ser o desconto do seu boleto. Excelente. E quem Ou se estiver você quiser pagar um assistindo aqui pouquinho. ainda, siga a nossa comissão de trabalho, gente. Arroba com trabalho 17. A Comissão de Direito do Trabalho está fazendo um trabalho de vanguarda durante essa pandemia. Os membros têm se preocupado em estar sempre compartilhando informações de qualidade para a advocacia trabalhista capixaba. Tem feito um trabalho primoroso, aí eu vou parabenizar na pessoa do presidente da comissão, que é o doutor Pedro, né? E demais membros, né? Não quero desprestigiar ninguém, mas vou colocar aqui ele representando todo mundo. E professor, gratidão em mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada mesmo por ter participado da live com a gente. E acabando aqui, eu já vou para o computador para poder me inscrever para o meu curso.
Opa, legal. É bom que você pode ver quanto tempo você quiser, a hora que você quiser, assiste, tá? Vai ficar Maravilhoso, um maravilhoso. ano disponível. Assiste a hora que você quiser. Vou te esperar Excelente. lá no e-mail lá para você mandar as dúvidas lá, a gente confabular e trocar Legal. ideias, tá bom? Bacana. Obrigada mais uma vez, professor. Vou encerrar aqui, viu, gente? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço. Fique com Deus. Amém. Fique com Deus. Tchau, tchau.